É hoje, pessoal. É hoje, hein? Meu Deus, é muito forte. Hoje vai acontecer aqui na Emuná o seminário Raízes. Raízes vai acontecer aqui na Emuná. Seminário Raízes. E vai ser algo tremendo, fantástico, sobrenatural. Cadê o pessoal aí? Vamos ver se o pessoal aparece aí. Para eu falar rapidinho para você acerca desse seminário que vai impactar muita gente aqui. Vai impactar muita gente, Deus vai falar demais. Estou aqui estudando até agora. Na verdade, nem acabei ainda, eu só estou na metade do estudo ainda, mas já vou dizer para vocês que o negócio vai bombar aqui, vai ser forte demais. Vai ser muito forte que Deus vai falar nesse seminário. Tem alguém aí? Pelo amor de Deus, esse povo tá devagar. O povo tá devagar. Devagar. Paz, querido. Não conseguiu acompanhar. Ah, Gunter. Poxa, que pena, hein? A live foi forte hoje, hein? A live foi forte. Eu fiz uma pergunta na live falando assim: quem é verdadeiramente filho de Deus? Quem é verdadeiramente filho de Deus? Muitas pessoas não sabem, né? Se são filhos de Deus. Eu já mostrei na live que a gente tem que entender como nós nos tornamos filhos de Deus. As pessoas banalizaram demais. E às vezes as pessoas estão achando que ser filho de Deus é simplesmente levantar a mãozinha na igreja e falar: eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e tal, e acabou. Infelizmente não é uma realidade, não é isso. Não é assim que se torna filho de Deus. Então, eu nem sei se tem como convidar pessoas aí, porque o povo demora para entrar, não sei porquê. Vou convidar alguns aqui, vou ver se eles entram. Cuidado Lieber, Cuidado Bispo Rinaldo, Paulo Moraes, Elias Monteiro, cadê a galera? Célia, cheguei, mestre, fala a verdade aí. Mais a verdade que eu falo, Edcélia, me ajuda aí. Fala, senhor Elton. Pastor, esse seminário vai transmitir ao vivo? Na verdade, sim, esse seminário vai ser transmitido em um grupo fechado para aqueles que fizeram as inscrições, né? Infelizmente, poucas pessoas fizeram a inscrição, vão perder algo extraordinário, algo transcendental. Vai ser terrível, Elieber. Vai ser terrível. Cara, vai ser terrível esse seminário. Estava estudando algumas coisas aqui. Cara, vou falar para você, bicho. Vai ser extraordinário. O que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, vai ser extraordinário. Na verdade, esse seminário, ele funciona em 3 períodos. São três situações. A primeira nós vamos fazer por isso que na verdade ele era para ser um dia só. Só que porque muitos irmãos, não fizeram Raízes 1, então eu vou pegar esse primeiro dia hoje, você vai ser beneficiado, você que assistiu, obviamente, você que está aqui em Cuiabá, está assistindo, que estava assistindo pela live, vai ser beneficiado porque eu vou fazer praticamente uma compilação do Raízes 1 e vou fazer como se fosse um resumo. Então, essas 3 horas, nós vamos estudar primeiro Raízes 1, para te dar base, fundamento. Então, nós vamos fundamentar para muita gente que não veio e não participou do Raízes 1. E aí, amanhã, nós vamos ter 2 períodos. O primeiro período, um período mais curto, vamos dizer assim, nós vamos provar cientificamente o que nós vamos falar. Primeiro eu vou dar base científica, para depois eu dar base teológica, filosófica e sistemática. Entendeu? Então, quem for assistir não vai ficar fora do assunto, porque eu vou fazer uma compilação hoje da Raízes 1 e amanhã, durante mais de 6 horas de ministração, eu vou ministrar aproximadamente 2 horas na base científica e 4 horas na base teológica. Então, vai ser muito forte. Raízes está em um canal? Não, acho que não. Nós vamos transmitir agora, pela primeira vez, para algumas pessoas que já fizeram as inscrições. Nós vamos transmitir num grupo fechado na própria página do Pastor João Moraes. Eu vou criar um grupo agora. Acabando aqui, eu vou criar um grupo e vou colocar lá somente aqueles que fizeram as inscrições. Agora, infelizmente, como já passou, eu estou anunciando isso há meses.
quase um mês, ninguém deu valor. Aí no último dia, muita gente, eu quero. Agora só se fizer transferência, agora depósito não adianta mais, só na transferência bancária para poder participar. Então, cara, vai ser extraordinário. Vou dar só um exemplozinho aqui para vocês, tá? Um exemplozinho do que eu vou falar nesse Raízes, né? Do que eu vou falar no Raízes. Mas só para você ter uma noção, uma noção básica. Paz, Valquíria, Deus abençoe. Só para vocês terem uma noção básica do que eu vou falar no Raízes. Não vou falar no Raízes, não. Eu só vou mostrar para você algo que faz parte daquilo que nós chamamos de emuná. Então presta atenção, observe. A palavra verdade em hebraico se chama emet. Emet, que é E-M-E-T. Emet. Emet significa verdade em hebraico. Agora preste atenção. Verdade em hebraico significa emet. Então, o que nós vamos fazer? Opa, peraí. Deixa eu ver se eu só consigo arrumar aqui. Tá. Emet, em hebraico, significa verdade. Na gematria hebraica, que é o estudo da ciência da numerologia, né? E você que talvez tenha um preconceito sobre isso, é um preconceito bobo, porque a numerologia ela é muito estudada na questão de letras, de palavras, dentre outras coisas. Mas não é nesse tipo de numerologia que as pessoas acreditam que revela futuro, blá, 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 blá. Não. É a numerologia que mostra a decodificação de revelações que estão dentro da palavra, e os judeus fazem muito isso há muito tempo, chama-se gematria, né? A gematria judaica, ela mostra algumas coisas. Vou te dar só um exemplo para você ver como é que é poderoso, extraordinário. Simone Oliveira Paz, Márcia Aparecida Paz, Valquíria Paz, essas coisas eu não ensino para todo mundo, eu ensino só para discípulos, só para talmidim. Então, observe, na gematria, a palavra verdade em hebraico, ela tem a palavra verdade em hebraico, ela se chama emet. Emet significa, ou melhor, emet, ela é. Ai, meu Deus do céu, até perdi aqui. Emet, elas são 3 palavras em hebraico. 3 palavras em hebraico. Então, observe, quando você soma as 3 palavras, segundo a gematria, que ela já tem um estudo prévio, há 2 dias que eu não consigo assistir por causa da sua internet, Márcio. Poxa vida, hein? Márcia Vincent, também Márcia Aparecida, Márcia Vincent, todas as Márcias estão aí, glória a Deus. Então, observe, a palavra emet, a primeira letra o valor é 400, a segunda 40 e a última 1. Dá 441. Quando você pega esse 441, soma ele, 4 mais 4 mais 1, dá 9. Aí está a raiz da palavra emet. E o problema é que a palavra 9, ela simboliza, a palavra 9, ela simboliza. Cadê? Eu estou estudando tanta coisa aqui, estou até meio perdido aqui, é muita coisa, você tem noção. Então, a raiz 9 é a raiz da palavra emet. Se tirarmos o Aleph, que é a primeira letra de emet, sem a primeira letra fica met. Sabe o que significa? Met, em hebraico, morte. Presta atenção. A palavra emet significa verdade, que fala de vida. A verdade te leva para a vida. Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Shabbat Shalom. Deus abençoe. Então, observe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tira a primeira letra da palavra emet, o Aleph, ou seja, o Aleph é o início. Se você tira o início do caminho, ou seja, se você tira a pessoa do caminho que leva para a vida, ou seja, se você tira a pessoa do caminho da verdade que leva para a vida, sabe o que sobra? Morte. A palavra met em hebraico significa morte. Então a palavra emet significa verdade e a palavra met significa morte. Se você tira a verdade das pessoas, você leva elas para a morte. Pelo amor de Deus. Cadê o Elieber para dar um glória a Deus aí? Cadê o Elieber para falar alguma coisa? Pelo nem se Elieber fala nada, já está desviado também, Elieber. Então qual que é o trabalho de Satanás? Arrancar a verdade da igreja, o Aleph.
A proposta de Satanás é arrancar o Aleph, porque se ele arrancar o Aleph, que é o início do caminho, ele arranca você do final. E o início do caminho é para te levar para a vida. E se você no início é arrancado da verdade, você não chega na vida, porque o caminho que leva para a vida é o caminho da verdade. Então quando você tira o emet da pessoa, quando você tira a verdade da pessoa, quando você tira o início da pessoa, o Cristo da pessoa, a verdade da pessoa, só sobra a morte. Então se alguém alterar a verdade, certamente encontrará a morte. Agora observe, tirando a última consoante do termo da verdade, dessa palavra verdade, a última consoante é o Tav. É a última letra. Então a primeira é o Aleph, que é a primeira letra, e a última é o Tav. Então Emet significa início e fim. A verdade é o início e fim. Ah, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa aí, gente. Fala alguma... Ah, pelo amor de Deus, Eliéber. Você nem daqui 10 anos ia saber disso, Eliéber. Graças a Deus eu entrei na sua vida. Agora observe. O Emet, sem o Tav, fica o acróstico de Adonai Melech, que significa o Senhor é Rei. Quando você tira a última letra, fica Eme. Eme significa Adonai, o acróstico dessa palavra significa Adonai Melech, que significa o Senhor é Rei. Então observe, ao tirar a primeira letra do termo verdade em hebraico, encontramos a expressão morte. Ao tirar a última letra da mesma expressão, encontramos o acróstico Adonai é Rei. Agora, tiraremos a letra do meio. A consoante do meio. A letra do meio, men. Então temos a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, o Aleph Tav. Se você tirar o Amen, o Emet, se você tirar o E e o T, sobra o Men. O Men, ou melhor, sobra, se você tirar o Men, que é o termo do meio, sobra o Aleph e o Tav. Ou seja, mostra que dentro da verdade está o início e o fim. A verdade é o início e o fim. Então presta atenção. Observe isso. A verdade é o início e o fim. Se você tirar o início, não tem fim. Ou melhor, o fim é fim de morte. Se você tirar a última palavra e iniciar na verdade, você vai entender que Adonai Melech, o Senhor é Rei. O Senhor é fiel para te levar até o fim. Então você não importa o fim, o importa é o início. Por isso que a Bíblia diz, não importa o fim das coisas, ou melhor, perdão, não importa o início das coisas, sim o fim delas. Então quando você anda no início, ainda que você esteja errado, mas você busca a verdade, o fim seu será em vida. O seu fim será em vida. Você vai ter vida, porque você está buscando a verdade. Emet, isso mesmo. Emet. Agora observe. A verdade sem o men fica, ou seja, Emet sem a palavra men fica princípio e fim. Aleph e Tav, primeiro e último. Então observe, a primeira e última letra do alfabeto corresponde ao início e o fim. Ou seja, a verdade prevalecerá do princípio ao fim. Por isso que eu estou dizendo para vocês, vale a pena andar na verdade. Vale a pena pregar a verdade. Vale a pena ser fiel à verdade. Porque lá na frente, a única coisa que vai permanecer são aqueles que pregam a verdade, aqueles que andam na verdade, aqueles que vivem na verdade. Pelo amor de Deus, alguém tem que falar alguma coisa? Alguém tem que falar alguma coisa nessa live? Alguém tem que falar alguma coisa. Não dá para ficar sem falar nada, pelo amor de Deus. Aí, observe, a verdade sempre vai prevalecer. Então foi essa expressão que o nosso Salvador usou. Eu sou o princípio e o fim. Na verdade, na sua Bíblia vai estar escrito alfa e ômega, mas não pode ser alfa e ômega porque Jesus não falou grego. Jesus falava hebraico. E alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego. Então, observe, o alfabeto hebraico começa no Aleph e termina no Tav. Então, Jesus não falou, eu sou o princípio e o fim, eu sou alfa e ômega. Ele falou, sou Aleph e o Tav. O início e o fim. Então, o Messias não disse que era o alfa e o ômega, uma vez que ele não falava grego. Yeshua, o Salvador, falava hebraico e aramaico. E a expressão por ele foi usada, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Essas duas são a primeira letra do alfabeto hebraico. Yeshua se identifica com a letra Aleph. E também se identificou com seus vários simbolismos e significados. Então, o Aleph em hebraico se escreve Aleph, Lamed e Fei. Significa, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico que corresponde ao algarismo número 1. É interessante notar que Yeshua é o primogênito do Pai. Também são as mesmas três letras que escrevem Aleph, escrevem Elef,
que significa 1 e 1000, pois são escritos de formas idênticas. Então, Aleph, Lamed e Fei, uma vez que não possuem vogais, o número 1000 indica a promessa do reino milenar de Yeshua em Jerusalém, para posteriormente repassar o reino para o Pai. Pelo amor de Deus. Gente, esses detalhezinhos de uma única palavra. De uma única palavra. Isso que eu não estou estudando com você, só estou lendo aqui algumas coisas, algumas anotações aqui, para você entender. E Aleph também tem o seu sentido radical, Aluf, que significa campeão, vencedor. A única diferença entre as duas expressões está no consoante Vav. Né? Então, Aleph, Lam, Vav e Fei significa Yeshua é o nosso campeão que venceu a morte no Calvário. Então, pelo amor de Deus, ó, e aqui tem a rodo, irmão. Tem revelação a rodo. Tem uma que nós vamos ler hoje à noite, Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim, Vet Haaretz. Então, esse et significa significa a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, Aleph e o Tav, o A e o Z, como se fosse. Então, no princípio, criou Elohim et Hashamayim. Ou seja, o princípio e o fim do céu. E Vet Haaretz. E o princípio e o fim da terra. Deus já escreveu o princípio e o fim dos céus, e Deus já criou o princípio e o fim dos céus, e Deus já criou o princípio e o fim da terra. Pelo amor de Deus. Tudo dentro da Bíblia Sagrada, tudo dentro da palavra de Deus. Mas você, se não estudar a palavra de Deus, você nunca vai entender essas verdades eternas. Tá pegando aí? Quem tá aí? Fala alguma coisa. Então, tudo isso nós vamos aprender hoje. Ou tudo isso não. Muito disso nós vamos aprender hoje. Dá início no Raízes 2. Né? Mas o Seminário Raiz é um seminário que não tem fim. Ele não tem fim. Nós vamos, por exemplo, daqui a um tempo ser chamado para ministrar alguma igreja, o Raiz, eu vou ministrar o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, módulo 7, até a gente estudar todas as revelações da criação, que só as revelações da criação é que nos mostrarão qual é o fim. E amanhã, no primeiro período, eu vou mostrar como a ciência demonstra, segundo a ciência e a teologia, como será o fim das coisas. Que a maioria das pessoas não sabe como será o fim. Amém? Então, tudo isso, estou dando uma pincelada, uma síntese do que eu vou falar hoje no Seminário Raízes. Né? Vou voltar a estudar agora e só vim aqui para dar essa pitadinha para vocês, aproveitar vocês do grupo aí para dar uma moralzinha para vocês. E, meu irmão, é muito forte o que Deus vai fazer. É muito forte, muito forte, muito forte o que Deus vai falar. Então hoje eu começo falando um pouco sobre o Raízes 1, dando uma síntese do que eu falei no Raízes 1, que a maioria das pessoas não participou, e aí depois eu entro amanhã no Raízes 2, quando eu entro para falar da criação e de todos os segredos, ou todos não, né? Eu vou falar de boa parte dos segredos da criação, segundo a ciência e segundo a teologia. Vai ser muito forte, vai ser muito, muito, muito forte mesmo. Então assim, ó, você que fez a inscrição, pode dizer um glória a Deus, e você que não fez, pode dizer um misericórdia. Pode dizer um misericórdia, porque só pela misericórdia que você vai conseguir, aceitar esse fim trágico de não ter valorizado e ter se inscrito quando podia. Né? Mas glória a Deus, o início e o fim já foi feito. Quer que eu te mostre na Bíblia, Léo? Na Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? É que Deus revelou o fim das coisas no início delas. Deus revelou o fim das coisas no início delas. O fim já foi revelado no início. Sabe por quê? Porque Deus, quando criou todas as coisas, ele já criou o início e já criou o fim. Então Deus sabe qual é o fim da humanidade. Por isso que Deus fala, andem na verdade. Porque o fim de quem não anda na verdade vai ser um fim trágico, doloroso, maquiavélico. Vai ser um fim avassaladoramente desgraçado. Completamente fora da minha graça. E quem não entender a minha graça e não aceitar a minha graça hoje, não adianta mais. Depois não vai adiantar chorar leite derramado. É igual você, que às vezes me ouvindo agora fala, puxa, pastor, se eu soubesse que ia ser todo isso aí, eu faria minha inscrição. Pois é, mas esse é o problema. É que a gente sempre despreza, né, o que a gente não quer pagar o preço. A gente quer tudo de graça, tudo do jeito que a gente quer, e a gente não valoriza.
E aí, quando a oportunidade passa, quando a porta se passa, quando o caminho passa, a gente se arrepende, a gente chora, a gente quer pedir misericórdia. Não adianta mais pedir a misericórdia. Não adianta mais pedir a misericórdia, porque depois que você entrar no inferno, não tem mais misericórdia, acabou. É choro e ranger de dentes e arrependimento. Então assim, você que não fez a inscrição do Raízes 2, perdeu. Já perdeu. Se não tiver condições de fazer agora transferência até, deixa eu ver que horas, até, agora é 2 horas da tarde aqui, 3 horas horário de Brasília, você tem 1 hora para fazer a transferência, se quiser. Se não, perdeu. E aí, pastor, o que vai acontecer? Cara, você vai perder, ouça o que eu vou dizer, você vai perder 10 em 2. Como assim, pastor? 10 em 2? Sabe o que significa 10 em 2? Você vai perder 10 anos buscando uma verdade que eu vou revelar em 2 dias. Em 10 anos, você vai perder 10 anos buscando a revelação que eu vou dar para alguns em 2 dias apenas. Mas as pessoas estão preocupadas com o mestre grande lá, o outro mestrão lá, o pregadorzão lá, a escola do não sei do que lá, a escola do não sei das quantas lá, a classe não sei do que lá. Eles estão tudo preocupados em estar na aparência. Só que o que eu escolhi foi revelar o coração de Deus. Eu não escolhi revelar a sabedoria, a inteligência, o poder, a graça, o reino, qualquer coisa. Eu escolhi revelar o coração. Porque ninguém vai para lugar nenhum em Deus se não acessar primeiro o seu coração. Então, 10 anos você vai crescer em 2 dias. E o próximo só daqui a mais ou menos 6 meses. Que eu vou fazer 2 raízes por ano aqui em Cuiabá. Aqui na igreja sede eu vou fazer 2 raízes por ano. Apenas 2 raízes por ano. Apenas 2 raízes por ano. Então, a cada 6 meses as pessoas vão ter a oportunidade de avançar 10 anos na sua fé. Entende? Então, se porventura, se tiver um pastor que quiser levar para a igreja, ele vai fazer a igreja dele crescer de uma forma arrebatadora e avassaladora 10 em 2. 10 em 2. 10 anos em 2 dias. 10 anos em 2 dias. Mas são 2 dias bastante intensos. Tem gente que nunca vai aprender isso. Mas só isso aqui que eu acabei de falar, 99% dos crentes não sabem. 99% dos crentes não sabem que se você tirar a primeira letra da palavra emet, que é a verdade, se você tirar o princípio da verdade, se você tirar o princípio, o seu fim é de morte. Pastor, me prova na Bíblia. Claro, quem tirar ou acrescentar algo a esse texto, a essa revelação, o fim dele será fim de morte. Está lá no Apocalipse. As maldições desse livro serão, as pragas desse livro serão lançadas sobre eles. Então, meu irmão, é forte demais. Eu vou dizer para você. Deixa eu ver, ainda dá tempo de alguns fazerem, se quiserem. Se não quiser, amém. Depois não adianta chorar o leite derramado quando as pessoas disserem o que elas aprenderam, o que elas viram. E eu vou falar para vocês que vão estar no seminário. Não fala para ninguém. Não fala, não revela. Porque eles não pagaram o preço que você pagou. Tá bom? Então não revela, deixa eles sofrerem um pouco para eles aprenderem numa próxima oportunidade, valorizarem a verdade. O emet de Deus, viu? Então, Deus abençoe a sua vida. Passei aqui só para te dar esse recadinho, para te dar um pouquinho dessa síntese do que nós vamos falar no Seminário Raiz. Não, tem mais coisa aí que você não tem noção. O que eu quis mostrar para vocês? Que só numa palavra, tem tanta revelação. Se eu te mostrar uma frase, meu Deus, no Raiz 1 nós ficamos numa frase, Bereshit, Bara Elohim, Vet Hashamayim, Haaretz. Numa frase, nós ficamos 2 dias estudando. Numa frase. É só para vocês entenderem o preço que vocês estão pagando de perderem as oportunidades que Deus está dando para vocês, por valorizar mais o status do que o conhecimento genuíno e verdadeiro e enraizar a sua fé na verdade, que é a palavra de Deus. São segredos do coração de Deus. O nome desse seminário poderia se chamar Os Segredos do Coração de Deus, revelando, desvendando os segredos da eternidade do coração de Deus. Viu? Então, Deus te abençoe, fique na paz, e aí até a próxima oportunidade a gente volta aqui para dar mais uma palavrinha no discipulado com o pastor João Moraes. Viu? Mistério de Deus, Simone, Edicélia, Elieber, vai ser muito forte. Eu fiquei curioso da primeira palavra no princípio, Bereshit, Bereshit, é muito forte. Eu não vou falar não, eu vou falar hoje à noite. Hoje à noite você vai entender um pouquinho sobre Bereshit. B', Reshit, porque não é uma palavra. Não é uma palavra, são 2. Bereshit não é uma palavra, são 2. Mas você vai entender hoje à noite, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima ou segunda-feira na live.
ou qualquer outro momento que a gente puder entrar ao vivo aí para fazer um bate-papo no discipulado, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, um beijo e até quando Deus quiser. Tchau.